Mais uma vez, o Executivo foi citado na reunião da Câmara de Mariana. Dentre os assuntos, a arrecadação do município, aprovação do empréstimo e uma irregularidade com os impostos da Transcota. A reunião começou com indicações para melhorias na infraestrutura da cidade e distritos, como pavimentação, calçamentos e serviços de limpeza. O vereador Tenente Freitas levantou uma questão que ganhou apoio dos colegas: o preço abusivo no emplacamento de carros em Mariana. Ou você faz aqui, ou você faz aqui. Ou seja, você não tem opção, você é obrigado a fazer aqui. E aqui nós temos dois locais que fazem, é a Jumbo, R$125, e a primeira opção. E no caso vai ser a segunda, porque é 130, né? Não é a primeira opção, mas vai ser a segunda de todo mundo. Quem vai mais caro? De carro 190 e de carro na segunda, a primeira opção 195. E lá em Ponte Nova, nas Estrimbás placas, R$50,80. O vereador sugeriu que todos da casa assinassem ofício à Polícia Civil da cidade, já que o emplacamento só deve ser feito por 2 empresas autorizadas, e as 2 estão com preços altos. E pela normativa do Detran, a pessoa que vai emplacar, compra o veículo em Mariana, ela é obrigada a emplacar o veículo aqui, ela tem que comprar a placa aqui então. Então, quer dizer, isso nós estamos perdendo receio do município, por quê? 50% do IPVA, quando é emplacado na cidade, fica para a cidade. Então, se aqui tem um valor da placa que é 100% mais caro, ele vai emplacar em uma outra cidade, igual a Ponte Nova, que o valor da placa é R$80. Aqui é R$125, quer dizer, 100% mais caro. Em seguida, uma questão foi levantada. Em 2013, um projeto de lei dava isenção à Transcota do Imposto Municipal sobre a Passagem, o ISS. Com um prazo encerrado, ainda não se sabe se a empresa está ou não em dia com a arrecadação. Essa Câmara estava debatendo um assunto referente à Transcota, que não estava pagando imposto porque tinha sido cortado há um tempo atrás. Só que, por ironia do destino, hoje nós fomos descobrir que o governo estava cobrando o imposto sem poder cobrar o imposto da empresa. Aí vocês imaginam o caminho que nós estamos tomando com a administração: cobra o imposto sem saber, põe a Câmara cobrando da empresa um negócio que ela já está pagando, que inclusive descobriu que está pagando a mais. Então, na verdade, isso que a gente vê esse tipo de ação aí, isso mostra falta de gestão clara, porque em vez de fortalecer e contemplar as pessoas da cidade, da região, aí contemplam pessoas de fora. Tinha uma isenção dos impostos de 2013, uma lei autorizativa isentando. Só que em 2015, a Transcota começou a pagar o imposto novamente, o ISS. Mas o Executivo não sabia. Aí ele mandou uma lei, o projeto de lei para cá, revogando essa lei, mas eles estavam cobrando. Então, onde que houve esse impasse desse recolhimento de impostos? Agora, quanto a valores, nós vamos estar procurando ainda a informação que o Executivo vê, quais os valores que a Transcota pagou. Inclusive, eu acho que a Transcota ela tem agora o direito até de restituição desse dinheiro que ela pagou. E depois, Marcelo Macedo levantou para a Câmara a situação de Monsenhor Horta. Com várias indicações para o distrito, reclamou do descaso com o local. E a inauguração de um posto policial lá no distrito causou desconforto. A prefeitura reabriu o local e não avisou a casa. Houve vários questionamentos de todos os vereadores, vamos dizer assim, porque não houve esse convite, não partiu do Executivo. Entendo que até o Executivo acho que não está sabendo que foi reaberto esse posto lá em Monsenhor Horta, e realmente houve uma falta de respeito com o presidente da casa, com os vereadores, porque teve uma reabertura de um posto policial onde nós nem sabíamos, e nós que estávamos aqui esse tempo todo cobrando a reabertura do posto policial, não ficamos sabendo, eu no vereador Jabo, que há 6 ou 7 meses que eu venho cobrando. A Câmara ela não foi comunicada da reabertura de um posto policial que a própria Câmara conseguiu essa conquista para a comunidade de Monsenhor Horta. Então, quando a Câmara não é comunicada, isso mostra um claro desrespeito não com os vereadores de oposição, mas com a Câmara Municipal. E isso não pode acontecer. Nós pedimos ao presidente que tome providência com relação a isso, que exija o respeito com a Câmara, com a instituição, a primeira Câmara de Minas Gerais, composta por 15 vereadores, independente da sua cor partidária. Acredito que se houve por parte do Executivo esse não convite da Câmara, dos 15 vereadores da edilidade, de não
comparecer, né, à reabertura do posto policial, eu acredito que foi uma falha do governo. Mas para mim falar em falha, eu teria que, no primeiro momento, tomar conhecimento para estar falando em causa a respeito se foi ou não realizado a reabertura ou o convite não ter chegado à Câmara dos Vereadores. Mais uma vez, a arrecadação do município foi tema no plenário. Inclusive, muitos questionamentos com a aprovação do projeto que autoriza o Executivo pegar um empréstimo de 15 milhões de reais com o BDMG. Quando você toma um projeto dessa envergadura, endividar o município no valor de 15 milhões de reais, sendo que a nossa arrecadação foi quase 400 milhões de reais, então não justifica a aprovação de um empréstimo como esse. E se talvez nós, da oposição, tivéssemos a oportunidade de discutir, junto com a bancada de situação e junto com o Executivo, a contratação desse empréstimo, nós talvez colocaríamos pontos lá que poderia minimizar a questão do empréstimo, que poderia talvez reduzir custos em outros locais para evitar realmente esse endividamento do município. Então, por isso que eu votei contra, não somente eu, mas eu, o vereador José Jarbas, a vereadora Daniela e o vereador Marcelo, por entendermos que Mariana já passa por uma situação dificílima. Então, o primeiro ponto que tinha que fazer, reduzir custos, para depois, se não tivesse a receita que precisava, aí sim endividaria o município com um empréstimo de 15 milhões de reais, independente da taxa de juros. O vereador Ronaldo Bento defendeu o empréstimo e ressaltou a importância das obras que serão contempladas com o dinheiro e disse que a cidade enfrenta, sim, uma crise e precisa de investimento. Então, eu acredito que o prefeito, diante de querer fomentar a economia, diante das obras que foram rotuladas com esse dinheiro que vai ser feito, diante do sistema preventivo que está se trabalhando, algumas obras essenciais que tem que ser feito, acredito eu e afirmo eu com meu voto favorável que foi a melhor medida que foi tomada diante de quê? Trabalhar no preventivo, trabalhar num valor irrisório de taxa de tarifação pelo BDMG, que vai ser cobrado do município, e por uma questão de fomentar o nosso comércio e dando mais empregabilidade para essas empresas que vão prestar serviço e fomentar a nossa economia local e gerar mais emprego para a nossa sociedade, que hoje se encontra com quase 23% de desempregados diante do quadro do nosso Brasil, que está aí na casa de quase 13% de desemprego.